Bem-vindos novamente ao C Sharp, aos vídeos sobre C Sharp, e ultrapassamos com o vídeo anterior a abordagem, ainda que de certa forma, eu não diria superficial, mas mais ou menos superficial, da utilização das coleções genéricas. É o tipo de objetos, se assim poderemos dizer, que são frequentemente utilizados na linguagem de programação C Sharp e, portanto, nós iremos certamente ter a oportunidade de voltar a eles, mas já com um intuito mais prático. Iremos ocupar a partir de agora os nossos vídeos com a análise de algumas classes da Net Framework. Nós já tivemos a ocasião de dizer no início destes vídeos que o C Sharp é uma das linguagens de programação que é executada por cima de uma plataforma, isto é, de um conjunto muito vasto de classes, a qual se designa por Net Framework, e esta Net Framework contém realmente, como nós tivemos a ocasião de ver e vamos voltar a ver neste vídeo, um conjunto muito grande de namespaces, que são estruturas de organização de classes, e essas classes têm depois imensos métodos, imensas propriedades, enfim, imensas estruturas, enumeradores, structs e por aí fora, e que nós nunca teremos ocasião de olhar em detalhe cada uma delas, mas vamos ver algumas em pormenor. E para podermos ter uma visão mais geral sobre o tipo de classes que existem, nós temos então o nosso Object Browser, que nós vamos aqui clicar, e assim que clicamos no Object Browser, vai surgir uma janela que não tem propriamente a ver com, ou neste caso até tem, terá a ver com o nosso projeto, se porventura aqui nós tivermos selecionado o My Solution, e portanto neste caso só apresenta uma pequena parte da Net Framework, que é exclusivamente aquela parte que está a ser utilizada pelo nosso próprio projeto, mas o que nós queremos ver é que tipo de classes é que a Net Framework nos oferece para podermos tirar partido delas, por exemplo, para criar ficheiros, para pesquisar o conteúdo de uma pasta, para trabalhar com datas, para trabalhar com horas, enfim, um conjunto imenso de ferramentas ou de instrumentos possíveis de utilizar. E para nós termos uma visão mais geral sobre aquilo que nos é oferecido pela Net Framework, nós podemos clicar cá em cima no Browse e em vez de selecionarmos o My Solution, vai-nos surgir uma lista com as várias versões da Net Framework que temos no nosso computador. Neste caso eu tenho até a versão 4, e até a versão 4 Client Profile. Eu vou selecionar aqui a versão 4 e reparem como esta lista vai ser atualizada. Poderá demorar no vosso computador mais algum tempo, uma vez que a minha lista foi atualizada mais rápido, porque eu já cá tinha andado a mexer, claro. E reparem que tudo isto que eu aqui tenho são namespaces, isto é, são módulos organizativos que, dentro dos quais existem então mais namespaces, ou melhor, neste caso são os assemblies, aqui sim os namespaces, que são colocados ou assinalados com um ícone desta maneira, e cá está, namespace accessibility, e há aqui alguns que nós nem sequer vamos focar. Vamos centrar agora a nossa atenção aqui, por exemplo, no system, ou melhor, no system, vamos aqui procurar, reparem, é uma quantidade enorme de assemblies, neste caso isto é um assembly. Ora, vamos aqui colocar no system. O system é o ponto de partida para a maior parte das boas classes que nós temos para usar dentro do C Sharp. E vamos clicar aqui para expandir, e agora reparem, aparecem então os namespaces que nós podemos usar dentro das nossas aplicações. E quando falamos em namespaces, reparem que quando nós temos aqui, por exemplo, na form 1, logo no topo, o termo using, ele à cabeça coloca logo o namespace system. E o namespace system contém um conjunto de classes que genericamente são usadas em todos os programas. Mas depois tivemos a ocasião de adicionar usings, neste caso para o System Collections, para poder ter acesso às classes que existem dentro deste namespace e por aí fora. Portanto, cada uma destas linhas está a indicar ao programa que eu pretendo utilizar classes que pertencem aos namespaces que estão aqui identificados, ok? Então, aqui voltando ao Object Browser, nós temos aqui
Por exemplo, o System IO. O IO significa in-out, isto é, entrada e saída. E se eu aqui expandir o IO, vai-me aparecer uma lista relativamente pequena de classes e de eventos. Não sei muito bem o que é isto. Ora bem, é muito fácil. Nós vamos aqui, nós queremos ver realmente quais são as classes oferecidas pelo System In-Out, e para isso nós temos que ir configurar aqui o modo de visualização. E aqui nos settings do Object Browser nós vamos clicar e nós não queremos ver os containers, queremos sim ver os namespaces. Podem deixar ficar tudo o resto igual, a variação vai ser pouco significativa, mas quando clicarmos em View Namespaces, o que vai acontecer é que a minha lista é novamente atualizada. E agora vou voltar outra vez ao System In-Out. E agora reparem que já me aparecem aqui uma lista muito mais bem composta de classes que eu posso usar. As classes aqui são identificadas com este ícone. E reparem, eu mal coloco aqui o cursor por cima, e se eu fizer um clique, reparem, aparece aqui a informação, Public Class, Binary Reader. Aqui em cima neste quadro aparecem-me os métodos. Os métodos estão exemplificados, ou melhor, são assinalados com esta caixa, com este paralelepípedo cor-de-rosa. Há depois algumas identificações diferentes. Reparem este aqui, porquê? Porque é um Protected Virtual Void, isto é um método que está protegido. Estes aqui não, estes aqui são métodos públicos e, portanto, que eu posso usar e posso, em alguns casos, até herdar e fazer overrides e tal, como nós já vimos em vídeos anteriores. Mas o que interessa basicamente saber é isto, eu tenho aqui então as minhas classes, e reparem, aqui elas não são distinguidas com o ícone se elas são públicas ou se são, por exemplo, abstratas, ou se são sealed, ou se são estáticas. E existem então aqui basicamente muitas classes públicas, reparem. Há aqui classes públicas muito interessantes, por exemplo, esta do Directory, e reparem, eu cliquei no Directory e é uma classe do tipo estática. Isto significa que eu não tenho que fazer uma instância, não tenho que criar um objeto do tipo Directory para poder usar os métodos que fazem parte desta classe. E, portanto, eu posso usá-los diretamente, isto é, escrever directory ponto qualquer coisa. E o qualquer coisa são os métodos que existem dentro dessa classe. E reparem na quantidade de métodos que essa classe nos oferece. E nós vamos, então, concentrar agora, durante os próximos vídeos, a nossa atenção no System In-Out. Portanto, no namespace System In-Out, uma vez que ele nos vai permitir todo o tipo de funcionalidades relacionadas com criação de pastas, eliminação de pastas, criação de ficheiros, verificação de listagens de ficheiros, escrever ficheiros de texto, por exemplo, e vamos ter aqui pano para mangas para estudar, porque é o tipo de funcionalidade que vulgarmente é muito usada também nos programas criados em C#, porque nós necessitamos de escrever, ler e verificar determinadas estruturas dentro do nosso computador. E é isso que nos vai ocupar durante os próximos vídeos.